Existe uma verdade psicológica que Carl Jung descobriu há mais de 100 anos e que hoje pode transformar completamente a dinâmica de qualquer relacionamento que você tenha na sua vida. Quando você ignora alguém por apenas 5 dias, algo extraordinário acontece na mente dessa pessoa, algo que Jung chamava de inversão da libido e que funciona como um verdadeiro reset psicológico. Se você já sentiu que estava perdendo o controle em um relacionamento, se alguém te deixou em segundo plano, ou se você simplesmente quer entender o poder oculto do silêncio estratégico, este vídeo vai revelar exatamente como essa técnica ancestral pode fazer com que a outra pessoa experimente o que Jung descreveu como o maior choque do reconhecimento. Fique até o final porque vou te mostrar não apenas como aplicar essa estratégia, mas também os 3 sinais inequívocos de que ela funcionou perfeitamente. Carl Jung revolucionou nossa compreensão dos relacionamentos quando descobriu que a psique humana funciona como um sistema energético complexo e dinâmico. Imagine sua mente como uma usina elétrica, onde a libido, essa energia vital que Jung descreveu como a força motriz de toda a atividade psíquica, está constantemente fluindo entre diferentes objetos de atenção. Quando você está sempre disponível para alguém, respondendo imediatamente às mensagens, iniciando conversas e demonstrando interesse constante, você está criando o que Jung chamava de inflação do ego na outra pessoa. Ela se acostuma com sua energia direcionada a ela e inconscientemente começa a tomar essa atenção como garantida. É como se você tivesse se tornado uma fonte de energia confiável e previsível em sua vida psicológica. Mas quando você subitamente retira essa energia, quando você para de alimentar esse fluxo através do silêncio, algo absolutamente fascinante acontece na mente dela. Jung observou que a natureza abomina o vácuo, e isso é especialmente verdadeiro na psique humana. A libido, que estava sendo direcionada para outras coisas, outras pessoas, outras distrações, suddenly se volta para você com uma intensidade que ela mesma não consegue explicar. É como se você tivesse criado um buraco negro psicológico que ela sente uma necessidade urgente de preencher. Nos primeiros momentos, ela pode até sentir alívio, pensando que finalmente tem espaço para respirar. Mas conforme as horas passam, algo muito mais profundo começa a se manifestar. Jung descobriu que quando uma fonte constante de energia psíquica é subitamente removida, o inconsciente imediatamente começa a trabalhar para restaurar o equilíbrio. É um processo automático e involuntário que ela não pode controlar conscientemente. Sua mente começa a procurar por você em todos os lugares, nas redes sociais, nas conversas com amigos, até mesmo em sonhos. O que antes era uma presença garantida, agora se torna uma ausência perturbadora que ocupa mais espaço mental do que sua presença jamais ocupou. Jung chamava isso de complexo autônomo, uma constelação de energia psíquica que opera independentemente da vontade consciente da pessoa. Ela literalmente não consegue parar de pensar em você, mesmo que tente. O silêncio estratégico ativa o que Jung considerava uma das descobertas mais importantes de sua carreira, a função transcendente. Essa é a capacidade natural da psique de criar pontes entre conteúdos conscientes e inconscientes, especialmente durante momentos de tensão psicológica. Quando você desaparece por 5 dias, você força a mente dela a entrar em um estado de tensão criativa onde ela precisa integrar 2 realidades conflitantes. A realidade de que você não está mais disponível e a realidade de que ela precisa de você mais do que imaginava. É nesse espaço de tensão que a verdadeira transformação acontece.
A função transcendente começa a trabalhar, criando novas percepções, novas valorizações e, mais importante, uma nova consciência sobre o verdadeiro valor da sua presença em sua vida. O mais extraordinário é que todo esse processo acontece sem que você diga uma única palavra. Jung sempre enfatizou que as maiores transformações psicológicas acontecem no silêncio, longe do ruído das palavras e explicações. Enquanto você está em silêncio, a mente dela está passando por uma revolução silenciosa, onde velhas percepções são destruídas e novas são criadas. Ela começa a perceber que você não era apenas mais uma pessoa em sua vida, mas sim uma fonte significativa de energia, interesse e conexão. E essa percepção não vem de uma conversa ou explicação. Ela emerge do próprio inconsciente dela como uma revelação orgânica e inegável. Escreva nos comentários "Energia voltou" se você já viveu esse processo de reorientação psicológica. Durante esses 5 dias de silêncio, um processo ainda mais profundo e perturbador acontece na mente da pessoa. Algo que Jung identificou como a ativação da sombra pessoal. A sombra, segundo Jung, é tudo aquilo que rejeitamos, negamos ou suprimimos em nós mesmos. São nossas inseguranças, medos, inadequações e vulnerabilidades que preferimos manter escondidos tanto dos outros quanto de nossa própria consciência. Quando alguém nos ignora, especialmente alguém que valorizamos, nossa sombra começa a sussurrar verdades desconfortáveis que normalmente conseguimos silenciar. É como se o silêncio da outra pessoa criasse um eco interno que amplifica todas as nossas dúvidas mais profundas sobre nós mesmos. Imagine os pensamentos que começam a surgir na mente dela. Talvez eu não seja tão interessante quanto pensava. Talvez eu tenha perdido algo valioso. Talvez eu tenha dado valor insuficiente a essa pessoa. Talvez eu seja mais dispensável do que imaginava. Esses não são apenas pensamentos racionais, são manifestações diretas da sombra pessoal sendo forçada à consciência. Jung observou que a sombra tem uma qualidade magnética. Quanto mais tentamos evitá-la, mais ela se intensifica. O silêncio da pessoa amada atua como um catalisador que torna impossível continuar negando essas verdades sombrias. É por isso que o silêncio é tão perturbador. Ele força a pessoa a confrontar aspectos de si mesma que ela preferia manter escondidos. Jung descobriu que quando projetamos nossa sombra em outros, criamos uma dependência emocional inconsciente. Você se torna um repositório para tudo aquilo que ela não quer ver em si mesma. Mas quando essa projeção é subitamente interrompida pelo silêncio, ela se vê obrigada a lidar com seus próprios conteúdos inconscientes. É como se você tivesse retirado um espelho que ela estava usando para evitar olhar para si mesma. Agora, ela precisa enfrentar sua própria sombra sem o alívio da projeção externa. Este é um dos momentos mais vulneráveis e transformadores que uma pessoa pode experimentar, quando ela percebe que suas próprias inadequações e medos estão sendo espelhados de volta para ela através de sua ausência. O processo de integração da sombra é normalmente algo que acontece gradualmente ao longo de anos de autoconhecimento e terapia. Mas o silêncio estratégico acelera dramaticamente esse processo. Durante esses 5 dias, ela é forçada a confrontar e integrar aspectos sombrios de sua personalidade que normalmente ficam dormentes. Ela começa a perceber que você não era apenas mais uma pessoa em sua vida, mas sim um espelho importante de sua própria psique. Jung dizia que reconhecemos nos outros aquilo que já existe em nós mesmos, e quando você desaparece, ela perde acesso a partes importantes de si mesma que só conseguia ver através de você. É uma experiência de perda que vai muito além da simples ausência física ou emocional. O choque que Jung descreveu não é apenas a percepção de que ela sente sua falta.
é a percepção aterrorizante de que ela precisa de você de uma forma que nunca imaginou. Esse reconhecimento força uma reorganização completa de sua autoimagem e de suas prioridades. Ela percebe que havia construído uma versão inflada de si mesma que dependia da sua disponibilidade constante para se sustentar. Agora, confrontada com sua própria sombra, ela entende que precisa de você, não apenas por conveniência ou entretenimento, mas como uma parte integral de sua própria completude psicológica. É um momento de humildade forçada, onde ela reconhece que sua independência emocional era, em grande parte, uma ilusão sustentada pela sua presença constante. O que mais fascina nos ensinamentos de Jung sobre essa dinâmica é como ela revela a natureza completamente ilusória do poder nos relacionamentos. Durante anos, você pode ter acreditado que quem demonstra mais interesse, quem está mais disponível, quem se esforça mais para agradar, é quem tem menos poder. Mas Jung descobriu que essa é uma percepção superficial que não considera as complexidades profundas da psique humana. O verdadeiro poder não está em perseguir ou ser perseguido, mas em compreender e trabalhar com as leis naturais da energia psíquica. Quando você está sempre perseguindo, sempre disponível, sempre tentando agradar, você inconscientemente se coloca na posição do que Jung chamava de puera aeternus, a criança eterna que busca a validação externa para se sentir completa. Nos primeiros dias de silêncio, a pessoa pode sentir alívio, pensando que finalmente tem paz e liberdade. Ela pode até racionalizar que você estava sendo pegajoso ou necessitado demais. Jung observou que essa é uma reação de defesa natural do ego, quando confrontado com a perda de uma fonte de energia psíquica. É como se a mente dela estivesse tentando proteger sua autoimagem, criando uma narrativa onde ela é a vítima de sua dependência e agora está livre de você. Mas essa paz é temporária e ilusória. É apenas o ego tentando manter sua estrutura defensiva antes que o inconsciente comece a trabalhar sua magia transformadora. Conforme os dias passam, algo muito mais profundo e perturbador acontece. Ela começa a questionar sua própria importância, sua própria capacidade de manter pessoas interessadas em sua vida. Jung dizia que o silêncio força a pessoa a confrontar sua própria mortalidade psicológica, a possibilidade aterrorizante de que ela possa perder algo ou alguém para sempre. Essa não é apenas uma preocupação romântica ou social, mas uma questão existencial fundamental. Ela percebe que sua identidade estava, em parte, sustentada pela sua presença constante em sua vida. Agora, confrontada com a possibilidade de perda permanente, ela é forçada a reavaliar não apenas o valor de você, mas o valor que ela mesma tem como pessoa. É essa confrontação com a impermanência que desperta nela uma necessidade urgente de reconexão. E dessa vez, ela vem de um lugar completamente diferente. Não é mais a conveniência casual de ter você disponível, mas uma valorização genuína, nascida da possibilidade real de perda. Jung observou que apenas quando algo está verdadeiramente ameaçado é que reconhecemos seu valor real. Durante esses 5 dias, ela passa por um processo de luto antecipatório onde precisa imaginar sua vida sem você. E essa imaginação é tão desconfortável que ela desenvolve uma apreciação nova e profunda pela sua presença. A necessidade de reconexão não vem mais de um lugar de superioridade ou controle, mas de um lugar de humildade e reconhecimento genuíno. O mais extraordinário é que essa transformação acontece sem que você precise argumentar, explicar ou convencer. O silêncio faz todo o trabalho. Jung sempre enfatizou que as maiores transformações psicológicas acontecem através de experiências diretas, não através de palavras.
Enquanto você está em silêncio, a mente dela está passando por uma revolução completa de valores, onde sua importância é reavaliada e elevada. Ela não apenas percebe que você é valioso, ela percebe que você é insubstituível. E essa percepção não vem de uma decisão consciente, mas de uma reorganização profunda de sua estrutura psíquica. Deixe um "poder mudou" nos comentários se você está começando a entender como essa dinâmica funciona. Jung era um observador meticuloso do comportamento humano, e ele identificou padrões específicos que indicam quando essa inversão psicológica realmente aconteceu. O primeiro sinal é o que ele chamava de inflação compensatória. A pessoa começa a supervalorizar memórias e momentos que vocês compartilharam. Ela não apenas lembra desses momentos, mas os revive com uma intensidade emocional que não existia quando eles aconteceram. É como se sua ausência tivesse criado um filtro dourado sobre todas as experiências passadas. Ela pode entrar em contato com referências específicas a essas experiências, citando conversas, brincadeiras ou momentos íntimos que você pode ter esquecido completamente. Essa inflação compensatória é a mente dela tentando preencher o vácuo criado pela sua ausência através da idealização do passado. O segundo sinal é ainda mais revelador e profundo. Ela começa a projetar cenários futuros onde vocês estão juntos. Isso não são apenas fantasias românticas superficiais, mas projeções psicológicas profundas que revelam uma necessidade inconsciente de garantir sua presença em sua vida. Ela pode começar a falar sobre planos, possibilidades ou até mesmo fazer convites para eventos futuros. Jung observou que quando projetamos alguém no futuro, estamos revelando não apenas nosso desejo, mas nossa necessidade psicológica de que essa pessoa seja uma parte integral de nossa continuidade existencial. Essas projeções futuras são uma forma de a mente dela tentar criar segurança e estabilidade em relação à sua presença. É como se ela estivesse tentando construir uma ponte entre o presente vazio e um futuro onde você está garantido. Mas o terceiro sinal é o mais poderoso e inequívoco de todos. Ela começa a revelar vulnerabilidades que nunca compartilhou antes. É como se o silêncio tivesse criado um espaço sagrado onde ela finalmente se sente segura para ser completamente autêntica. Jung observou que o silêncio tem o poder único de dissolver máscaras sociais e personas artificiais, revelando a verdadeira essência da pessoa. Ela pode começar a compartilhar medos, inseguranças, traumas ou aspectos de sua história que mantinha cuidadosamente escondidos. Essa revelação de vulnerabilidades é um sinal de que ela não apenas sente sua falta, mas confia em você de uma forma que nunca confiou antes. É como se a possibilidade de perda tivesse quebrado suas defesas e revelado seu núcleo autêntico. Existe um quarto sinal que Jung identificou como particularmente significativo: a inversão completa do padrão de iniciativa. Se antes você era quem sempre iniciava conversas, fazia convites ou buscava contato, agora ela assume esse papel com uma intensidade que pode até mesmo te surpreender. Mas essa não é apenas uma mudança de comportamento, é uma revolução psicológica profunda. Jung explicava que quando a libido é redirecionada, ela busca os caminhos mais diretos para se expressar. Ela não apenas inicia contato, mas o faz com uma urgência e intensidade que revela o quanto sua ausência a afetou. É como se toda a energia que ela estava direcionando para outras coisas agora estivesse focada em reconectar-se com você. Essa inversão é particularmente poderosa porque é completamente orgânica e involuntária. O quinto e último sinal é talvez o mais sutil, mas também o mais definitivo: a transformação completa da linguagem emocional que ela usa para se referir a você. Jung observou que quando passamos por uma transformação psicológica profunda,
Nossa linguagem muda automaticamente para refletir essa nova realidade interna. Ela pode começar a usar palavras como preciso, sinto falta, importante ou até mesmo essencial. Linguagem que indica não apenas interesse, mas dependência emocional genuína. Mais importante ainda, ela pode começar a expressar gratidão pela sua presença de uma forma que nunca fez antes. Quando ela chega nesse nível de abertura e reconhecimento, você sabe que o jogo não apenas mudou completamente, você definitivamente venceu. O mais extraordinário nos ensinamentos de Jung sobre essa estratégia é como ela revela uma verdade ancestral sobre a natureza humana que transcende culturas e épocas. Nós valorizamos aquilo que podemos perder e negligenciamos aquilo que está sempre disponível. Mas por que exatamente 5 dias? Jung descobriu que esse período representa um ciclo completo de processamento emocional profundo. Tempo suficiente para a pessoa passar pela negação inicial, experimentar a raiva da rejeição, tentar barganha psicológica, mergulhar na depressão da perda e finalmente chegar à aceitação de que ela realmente sente sua falta. É como se a psique humana tivesse um cronômetro interno que precisa de exatamente esse período para processar completamente a ausência de uma fonte significativa de energia emocional. Durante o primeiro dia, ela ainda está na negação, racionalizando que está melhor sem você. No segundo dia, a raiva pode aparecer. Como ele pode me ignorar assim? No terceiro dia, a barganha inconsciente começa. Ela pode tentar justificar por que você deveria voltar. No quarto dia, a depressão da perda se instala. Ela finalmente percebe que sente sua falta. E no quinto dia, vem a aceitação transformadora. Ela não apenas aceita que sente sua falta, mas reconhece que precisa de você. Jung dizia que esse ciclo é natural e universal, e tentar interrompê-lo prematuramente impede que a transformação completa aconteça. É por isso que 3 dias são insuficientes e 7 dias podem ser excessivos. 5 dias é o ponto doce onde a transformação máxima acontece sem causar danos irreversíveis. Jung dizia que o timing é tudo na psique humana, e quebrar esse silêncio no momento certo é como tocar uma sinfonia perfeita na alma da pessoa. Voltar muito cedo significa perder a oportunidade de transformação completa. Voltar muito tarde pode criar ressentimento ou fazer com que ela desenvolva mecanismos de defesa contra você. Mas voltar exatamente no quinto dia, quando ela está no auge da aceitação e da necessidade, é como aparecer como a solução para um problema que ela acabou de reconhecer conscientemente. É um momento de sincronicidade perfeita, onde sua reappearance coincide exatamente com a necessidade máxima dela de reconexão. Jung chamava isso de sincronicidade meaningful. Eventos que parecem coincidências, mas na verdade são manifestações de uma ordem psicológica mais profunda. Mas lembre-se, essa não é uma técnica de manipulação cruel, mas sim uma forma de restaurar o equilíbrio natural em um relacionamento onde você havia perdido seu valor verdadeiro. Quando você retorna após esses 5 dias, você não volta como a mesma pessoa que saiu. Você volta como alguém que ela percebe que não pode dar como garantido. Mas mais importante ainda, você volta com uma compreensão profunda de seu próprio valor e uma nova apreciação pela dinâmica saudável dos relacionamentos. Jung sempre enfatizou que a verdadeira transformação é sempre mútua. Enquanto ela está descobrindo seu valor, você está redescobrindo sua própria força e autonomia. É uma dança psicológica onde ambas as partes emergem mais conscientes e mais integradas. E essa percepção muda tudo para sempre. Jung observou que alguns momentos de insight psicológico têm o poder de reorganizar permanentemente nossa estrutura interna. Quando ela percebe que você não é dispensável,
quando ela reconhece que sua presença é uma fonte de valor genuíno em sua vida, essa percepção se torna uma verdade incorporada que influencia todas as interações futuras. Ela não pode mais voltar à ignorância anterior sobre seu valor. É como se um véu tivesse sido permanentemente removido, revelando uma realidade que sempre existiu, mas que ela não conseguia ver. Essa é a verdadeira magia do silêncio estratégico. Ele não cria algo novo, mas revela algo que sempre esteve lá, esperando para ser reconhecido. Escreva "timing perfeito" nos comentários se você está preparado para aplicar essa sabedoria ancestral com a responsabilidade e consciência que ela merece. Se esse vídeo despertou algo em você, se você reconheceu padrões em sua própria vida que Jung descreveu há mais de um século, deixe um like para que mais pessoas possam descobrir esses ensinamentos transformadores. Nos comentários, me conte, qual foi o momento que você percebeu que estava dando valor demais à sua disponibilidade? E não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana eu trago mais insights profundos da psicologia junguiana aplicada aos relacionamentos modernos. Até a próxima!